A direita sempre se utilizou da ideologia, que omite as relações estruturais de exploração do capitalismo, sempre se baseou em bordões e em senso comum. É aí que a direita ganha da gente. Nós não temos o projeto do Bolsonaro e não vai funcionar ter um líder no Brasil como o Bolsonaro. Porque se você conhecer o Bolsonaro, você vai entender que ele não vai conseguir atingir os objetivos que os fãs do Bolsonaro imaginam que ele quer atingir. Ficou protegendo a família, né? Sim, ele é uma topeira. Ele é uma topeira que só pensa em encher o seu bolso e o bolso da família. É isso, né? Se ele fosse menos topeira, ele estava no poder até hoje. Porque toda a direita liberal quis apoiar o cara. A começar pelo MBL. Só que o cara é intancável, né? Vamos lá. Ficou ali tentando vender o centro. Isso foi um momento interessante, né, na época da representação da direita, na medida que você teve um destaque ali da extrema-direita, ele encabeçado pelo Bolsonaro, e houve muito questionamento de onde sai a direita, entre aspas, pensante, né? Porque o PSDB saiu de cena, e o que era mais ou menos pensante, em algum momento foi taxado de esquerda. Difícil, né? Difícil achar direita pensante, mas bora lá. Esquerda, né? Pela própria extrema-direita. Como é que o MBL se posiciona diante dessa guerra de narrativa entre o que é direita raiz, o que é direita pensante, enfim. Teve um debate muito, digamos, com animosidade a respeito desse tema. Pô, eu sou... Vou parecer até um esquerdista falando aqui. Não existe direita pensante. Eu me incluo aqui. Olha aí. Vou concordar com o Renanzinho. Não existe direita pensante. Muito bem, Renanzinho. Até porque se fosse pensante não era de direita. Não existe um trabalho acadêmico sério por parte da direita, não existe formação de pensamento por parte da direita. Projeto. Não existe. Não existe. A gente precisa falar assim, de maneira muito real, não existe. A gente, quando surgiu o fenômeno do impeachment, desculpa ter que fazer essa... Não, por favor. Fica tranquilo, contextualiza. Sim, ele vai voltar sempre o fenômeno do impeachment, porque foi lá que nasceu o MBL. O MBL não existiria sem o impeachment. Né? A sementinha foi plantada em 2013, mas ela germinou em 2015. Não é isso? Então, eles sempre vão falar, porque esse foi o melhor momento deles. Quem viu aqui o meu vídeo reagindo à reportagem da Pública, onde conta um pouco a história do desembarque dos think tanks no Brasil, do financiamento dos think tanks no Brasil, vai entender. Esses grandes grupos apostavam em figuras como Kim Kataguiri, como o MBL. E eles até conseguiram avançar rápido. O problema é que eles também não são os mais competentes. Perderam alguns dos seus expoentes pelo caminho, porque eles também se revelaram apenas interesseiros, fisiológicos, e fizeram o cálculo político pular da barca. Como, por exemplo, o Fernando Feriado. Ficou o Kim, a grande estrela, que ainda tem mandato. O outro que ganhou bastante notoriedade, sendo o Ivo Holanda, né, da internet, que é o Mamãe Falei, conseguiu perder o mandato porque não consegue deixar de ser um escroto. Né? Então ele perdeu o mandato por escrotidão. Né? Custou caro. A bobagem que ele falou ali, não é isso? Custou bem caro. Mas ainda tem o Kim. Mas hoje eles são uma sombra do que eles pareciam que seriam. Tá? O MBL teve que caminhar muito para trás para voltar a caminhar para frente. E eles fizeram isso. E falando sério, eu não acho que eles são bobos, não. Não são pessoas cultas, letradas, com muitas leituras, mas sabem jogar esse jogo da política e se aproveitaram disso, se aproveitaram do momento e possivelmente, segundo o que apurou, por exemplo, a Pública, no que a gente leu há poucos dias atrás, podem ter recebido treinamento. Né? Não, mas pode mandar ver, pode puxar o fio, não tem problema. O que acontece? Quando surge a direita no Brasil, ela surge em cima de algumas premissas, né? Conservadorismo, olha o que a esquerda tá fazendo nos valores e tal. E não vou negar que existe uma agenda de esquerda e tal, que foram ler a galera dos anos 60, 70. Não vou negar que exista o problema que a direita levanta. Mas era aquelas respostas, Deus, família, não sei o quê. Havia também um liberalismo simplista, que a gente defendeu. Nós somos os grandes promotores desse liberalismo simplista, que é isso aí, é só privatizar, é só cortar o gasto, não sei o que tá resolvido, é só acabar com a mamata e não sei o quê. E se você reduzir o número de secretarias, uma prefeitura, o número de ministérios, vai que vai. E não vai assim. Então, conforme assim, a gente tinha ficado amigo do Dória nas eleições de 2016, e aí ele entra na prefeitura, e um amigo nosso também ganhou pra prefeito em Porto Alegre, que é o Marquesan. Aí você vai vendo as questões de gestão, e você começa a ver assim, não é bem assim. A gente tava trabalhando com simplificações meio bobas. Um exemplo, a gente falou, pra resolver a situação das escolas públicas, escola charter ou
vamos dizer, vales educacionais para as pessoas escolherem, aí você vai descobrir que boa parte das pessoas das comunidades mais carentes, elas não ligam tanto para educação. Se você dá um voucher para ela fazer uma escolha racional para escola, ela não vai fazer, ela vai saber só quem tem uma merenda ali para dar. Outra coisa, a iniciativa privada não tá afim de ir para determinados bairros para montar uma escola charter. É verdade. Então você vai ter que ter a droga de uma escola pública. Mas você tem que melhorar a gestão daquela escola pública. Aí você começa a se deparar. A realidade batendo na bunda dos moleques, né? Isso aí que ele tá descrevendo é a realidade batendo na bunda dos moleques, tá? É isso. O Dória, enfim, vocês conhecem, né? O Marquesan talvez vocês não conheçam tão bem, né? Eu conheço um pouquinho melhor. O Marquesan é um dos caras que está, né, na história de destruição do município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Tá? Que vem sendo administrado aí há muitos anos pela direita e a cidade está cada vez pior. Com escolhas privatistas, com... Aliás, o caso do Marquesan, uma administração extremamente autoritária, né? Mas esse é o amigo do MBL. Com barreiras, que grupos empresariais que podem até querer participar de uma determinada gestão, eles também vão ter os interesses particulares deles naquela determinada Lógico, gestão. é a empresa, né? E aí você começa a se deparar com dilemas que você vê, ok, assim, é muito mais difícil do que a gente preconizava com um liberalismo simplista. Por quê? Porque a gente estava só reproduzindo o liberalismo simplista. E aí você vai perguntar, me fale um conjunto de pesquisas e de propostas conduzidas pela direita sobre saúde no Brasil. Não existe. Saúde, para que eles têm acesso à elite que você comentou, tem acesso aos melhores médicos. Ou vamos falar, alguém identificado com a direita que tenha feito um conjunto de pesquisas sobre políticas públicas para... Mas isso que ele está dizendo é o seguinte, é verdade, porque a direita nunca, na história, precisou travar o debate político público, tá, com propostas ancoradas na realidade, com avaliações sociológicas. Não, a direita sempre se utilizou da ideologia, né, que omite as relações estruturais de exploração do capitalismo, né, sempre se baseou em bordões e em senso comum. É aí que a direita ganha da gente. Porque é muito mais fácil você falar imposto é roubo, bandido bom é bandido morto, privatiza que melhora, do que explicar as coisas, debater a complexidade das coisas. E sempre foi aí que a direita ganhou, pelo menos em termos ideológicos. Porque você tem um problema de segurança pública. É muito mais fácil dizer, tem que prender. Vagabundo tem que prender, tem que deixar na cadeia por causa da vida, é pena de morte. Pronto, não tem muito o que explicar disso. Entende? Isso ele lida com questões bem elementares, né, da racionalidade humana. Então, porra, o cara é um criminoso, ele tem que tirar ele da sociedade. Aí tu pensa no trabalho da esquerda, que tem que explicar que não, peraí, não é assim. Porque a criminalidade, ela tem um ciclo, e aí se você aumenta o encarceramento, você aumenta o poder das facções, você piora aquele bandido que vai participar de uma facção, esse bandido que você chama de bandido, vai sair da cadeia cometendo crimes piores. Portanto, a gente tem que trabalhar com questões mais estruturais, de médio e longo prazo. Olha, na metade dessa explicação, aí a pessoa já não entendeu mais nada, diz que, né, você tá me enrolando, cara. Tu não tem proposta. A esquerda não tem proposta para a segurança pública. Por isso, sim, a direita não tem essas propostas. Você pega o que foi, por exemplo, o programa eleitoral do Bolsonaro. Cara, parece que eles pegaram 5 minutos antes de entregar lá para a Justiça Eleitoral e escreveram ali, bota aí. Lembra lá que a gente brincava com o personagem aquele do Daniel Furlan, né? Vou melhorar a saúde com o programa Melhora a Saúde. Né? Vou melhorar o Brasil a partir do programa Melhoramentos, que melhoram as coisas ao invés de piorar. Mas é isso mesmo, é basicamente isso que eles precisam dizer. Porque o povo mesmo não lê essa porra de projetos. Quem lê essas coisas é quem já tem um certo grau de politização, que dá bola para essas coisas. E esse, para mim, é um dos problemas. Porque qual é a jogada, galera? Esses programas... esses bordões utilizando liberdade, democracia, isso serve para desiludir o povo. A galera lê, pensa, escuta, acredita naquela porra toda, aí vem o governo, que você ajudou a eleger, e caga para aquilo tudo ali. Por que você vai dar bola para aquilo? Vocês querem entender mais concretamente o que eu tô falando?
O Lula fez uma campanha falando mal do teto de gastos. Tem que acabar. O país com teto de gastos não dá. Que aí não tem desenvolvimento. Não é isso? Aí, o Congresso dá oportunidade para a construção de uma nova regra fiscal. E o que o governo Lula entrega? Novo teto de gastos. Que agora está obrigando um governo, a princípio de esquerda progressista, a acabar com os pisos de saúde e educação, que são produtos de lutas históricas dessas categorias. Veja, nem o Temer, nem o Bolsonaro conseguiram acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação. O PT vai ter que acabar, por causa da regra do Haddad. Como é que você lida com isso, gente? Como é que isso não causa uma frustração nas pessoas? Uma coisa é o petista terminal. Porque o Lula pode fazer o que quiser. É o bolsonarista de sinal invertido. O Lula pode fazer o que quiser. É sempre uma grande política, é sempre uma estratégia, é sempre o que dá, é o melhor possível, sempre. Não interessa o que acontecer. Mas isso é minoria. A maioria vota porque, queria tirar o Bolsonaro, viu que o Brasil piorou, tinha uma memória do período Lula, onde o Brasil cresceu, onde a classe média avançou. Mas aí o cara se elege e faz isso. Como é que o cara não vai se frustrar olhando isso? Greve das federais. Mínimos constitucionais de saúde e educação atacados. Uma regra fiscal que simplesmente proíbe o Brasil de crescer. O discurso do Haddad me causa náuseas. Ainda ontem ou anteontem ele estava lá dizendo que o Brasil tinha que abandonar a irresponsabilidade fiscal. Falando mal da Dilma por tabela. A Dilma que é presidente do Banco dos BRICS. Sabe? Fazendo coro com o discurso da direita. O que é que precisa de Paulo Guedes quando a gente tem Fernando Haddad? Como é que isso não vai causar uma frustração? Aí depois, tá? A direita se refortalece e aí esses petistas mais terminais ficam tipo Pikachu surpreso. Oh, meu Deus, por que será? O que será que aconteceu? Se cria expectativa. O Lula vai lá e alucina, nós vamos fazer mais 100 e tantos IFES. Dinheiro da onde? Faltou combinar isso com o Haddad. Né? Com o cara que tem a chave do copo. O dinheiro da onde? Saca? Aí depois a galera fica, nossa, por que a direita... Então, assim, a direita nunca teve elaboração sociológica, porque nunca precisou, e é difícil para a direita elaborar. Você vai pegar os teóricos da direita, galera. Assim, quando é dentro do campo da macroeconomia, eles têm teses muito sofisticadas. Muito sofisticadas. Tá? Modelagem, enfim. Você vai conseguir, mas isso não dialoga com ninguém. Você vai para o campo filosófico, são coisas aberrantes, porque eles utilizam de recursos retóricos, de grandes interpretações filosóficas para justificar aquilo que eles defendem, que é a exploração, que é a desigualdade, que é uma sociedade hierarquizada, tá? Porque eles têm na sua base filosófica a ideia, tá? De uma sociedade onde sempre existe uma casta superior, tá? Uma elite, né? Uma aristocracia, né? E isso não dá para justificar. Então eles têm que fazer coisas aberrantes, como a gente enxerga dentro da filosofia. Quem sempre gostou mais de trabalhar com essas questões sociológicas, filosóficas, né, ou a economia a partir do viés do trabalhador, sempre foi a esquerda. Sempre foi a esquerda. Esse sempre foi o nosso debate. Só que esse nosso debate, ele tem dificuldade de ter aderência na classe trabalhadora. Por quê? Porque no meio da alienação do trabalho, no meio da ideologia dominante, que é a ideologia burguesa, a gente sempre tem que desconstruir um mundo de coisas para começar a construir ideias junto com a classe trabalhadora. Enquanto chega a direita e dá um bordão fácil, prático, burro e ineficiente, mas que funciona. Então não é surpresa nenhuma essa avaliação do Renan. Tá?
Porque uma coisa são esses bordões, outra coisa é lidar com os problemas concretos de administrar. E nesse ponto da fala dele, é disso que ele está falando.